Vespas gigantes asiáticas. São praticamente iguais a muitos outros insetos por aí, como abelhas, vespas e, bem, outras vespas. Eles têm essa feromona que também é usada por outros insetos, é como a versão deles de um sinal de alerta. Então, se você matar uma vespa perto de sua casa, ela libera um alerta químico para seus colegas logo antes de encontrar seu fim. E aqui está a pegadinha: de matar uma vespa perto de seu território pode atrair um monte de outras vespas para o mesmo local. Quanto mais vespas houver, maior a ameaça que representam. Mesmo uma única vespa pode significar grandes problemas. Seus ferrões são longos e fortes o suficiente para penetrar em um traje de apicultor, causando dor intensa devido ao veneno. As pessoas picadas por vespas a descrevem como uma sensação de metal quente perfurando a pele. Definitivamente, não é algo que você gostaria de sentir. Além disso, uma série de picadas pode ser potencialmente fatal. O veneno da vespa gigante asiática e de seus parentes próximos é bastante potente, mais tóxico do que o da maioria dos outros insetos que picam. Enquanto as abelhas são mais tóxicas, elas só podem picar uma vez, enquanto as vespas gigantes podem picar repetidamente e liberar cerca de 10 vezes mais veneno. Os cientistas descobriram que o veneno de uma única vespa gigante é suficiente para matar 10 camundongos, e um pequeno enxame pode até matar um animal com cerca de 68 kg, que é aproximadamente o peso de um humano médio. Não é surpreendente que, no Japão, a terra natal das vespas, esses insetos sejam responsáveis por cerca de 50 mortes a cada ano. Eles representam um perigo sério tanto para turistas quanto para agricultores, bem como para qualquer pessoa azarada o suficiente para encontrá-los. A razão é que as vespas são conhecidas por sua natureza agressiva. Esta espécie em particular é ferozmente protetora de seus ninhos, e as vespas gigantes asiáticas atacam em grupos, reunindo outros membros de sua colônia para se juntar. Se você já testemunhou abelhas comuns enxameando em um ataque, imagine essa situação com insetos muito maiores, uma visão bastante perturbadora. Todos os anos, no início da primavera, agências governamentais em todo o Japão emitem avisos sobre esses insetos. E isso realmente ajuda. Por exemplo, as pessoas que vão para áreas ao ar livre devem evitar usar spray de cabelo e colônia, pois isso pode atrair as vespas. A vespa tem cerca de 4,5 cm de comprimento e uma envergadura de cerca de 7,6 cm. Seu ferrão geralmente mede cerca de 0,6 cm. O inseto gigante não hesitará em atacar você se não estiver satisfeito com algo, é por isso que você precisa se proteger das vespas, como esta. E não são apenas os trajes resistentes, como mencionei, que podem não fornecer muita proteção. As pessoas que lidam com vespas usam envoltórios de Kevlar em pulsos e tornozelos. Você vê, as placas de Kevlar podem parar balas, então elas têm pelo menos alguma defesa contra um ferrão que mede cerca de 0,6 cm. Formigas touro. Não têm asas, mas compensam com sua extrema agressividade, ferocidade e habilidade de dar uma mordida muito dolorosa. Além disso, têm o hábito de saltar sobre qualquer coisa que percebam como uma ameaça e então mordem. O veneno dessas formigas está entre os mais potentes no mundo dos insetos, causando uma dor excruciante. Para entender o quão doloroso é, basta observar um repórter australiano sendo picado ao vivo na câmera. No entanto, os problemas não param na dor. Uma picada de formiga-touro pode levar a várias questões de saúde, incluindo reações potencialmente fatais em casos de alergias. De maneira estranha, muitas vezes consideramos as picadas de abelhas mais perigosas, enquanto você pode nem perceber uma formiga até que a dor comece, embora ela certamente irá notar você, pois as formigas-touro têm uma boa visão e podem identificar perigo a uma distância de 1 metro e persegui-lo. Elas são uma das poucas espécies de formigas com visão. Agora, imagine ser perseguido por uma formiga-touro que está prestes a saltar e morder. Devido ao seu tamanho, essa formiga pode injetar mais veneno do que outras e continuar fazendo isso sem sofrer as consequências.
Os cientistas até afirmam que as formigas touro foram dotadas de um nível desproporcional de toxicidade como resultado de adaptação para lidar com adversários maiores, como pequenos marsupiais e cachorros. Isso significa que essas formigas podem facilmente dar uma mordida dolorosa, mesmo se você estiver vestindo roupas. Elas desenvolveram essa habilidade para garantir que seus ataques sejam eficazes, especialmente porque muitos de seus inimigos têm muita pelagem. Portanto, esse inseto venenoso dá início à perseguição, salte, habilmente, mira sua picada em um local adequado, como as aberturas nas tramas de seu suéter. Quanto à localização dessas formigas, Steve, eu vou manter minha distância desse lugar. Quando foi a última vez que você esteve em uma floresta? Boa observação. Além disso, as formigas também usam feromônios para pedir ajuda quando estão em apuros. Se uma formiga é esmagada, ela libera um odor que deixa outras formigas por perto bastante agitadas e traz mais delas de longe. As formigas touro fazem isso também. Aliás, os cientistas acreditam que as formigas podem ter uma compreensão mais sofisticada da morte do que algumas outras criaturas. Elas até levam seus colegas formigas falecidos para longe do ninho, como se fosse um tipo de cemitério de formigas. Então, talvez quando liberam esse cheiro quando morrem. Agora, imagine isso, você está no meio da floresta e se depara com um javali selvagem. A maioria das pessoas provavelmente assume que ele está pronto para atacá-las, mas quase ninguém imagina que javalis selvagens podem ser radioativos. Bem, não exatamente, mas na floresta da Baviera, alguns javalis têm níveis surpreendentemente altos de radiação. Acredita-se que até 68% da contaminação nos javalis bávaros pode ser rastreada até os testes nucleares em todo o mundo, que ocorreram desde a Sibéria até o Oceano Pacífico. Afinal, a radiação viaja com a precipitação. Os javalis receberam uma dose de radiação ao comer trufas, que absorveram a radiação da precipitação nuclear. Atualmente, há 15.000 barras de radiação por cerca de 1 kg de carne de javali, o que excede significativamente o limite de segurança europeu de cerca de 600 barras por 1 kg. Vamos esclarecer as coisas, a ameaça não é tão assustadora quanto parece inicialmente. Você ainda teria que pegar um desses javalis para uma refeição, e os javalis geralmente não são muito receptivos a essa ideia. Além disso, comer javali uma vez não vai realmente prejudicar você. No entanto, se você adquirir o hábito de se alimentar de javalis radioativos, poderia acabar com uma dose significativa de radiação e todas as repercussões que vêm com ela. Não são apenas os javalis selvagens na Baviera que se tornaram radioativos, até mesmo as renas na Noruega tiveram a sua dose de radiação. O lugar que chamam de lar sofreu com os efeitos do desastre de Chernobyl. A história é praticamente a mesma dos javalis. A precipitação radioativa envenenou os fungos e líquens que as renas comem, tornando as próprias renas radioativas. Logo após o incidente de Chernobyl, algumas amostras de carne de rena tinham níveis de radiação de mais de 100.000 barras por cerca de 1 kg. Hoje em dia, as coisas melhoraram, mas ocasionalmente ainda é possível encontrar amostras com picos de até 2.000 barras. Os macacos japoneses não foram afetados pelo Chernobyl e seus desdobramentos, mas em 2011 ocorreu o acidente na usina nuclear Fukushima Daiichi. Após isso, a concentração de césio nos corpos dos macacos japoneses que viviam nas proximidades aumentou acentuadamente, atingindo um máximo de 13.500 barras por cerca de 1 kg. Provavelmente, os animais foram contaminados ao comer brotos e cascas de árvores locais, bem como outros alimentos que absorveram a radiação. As tartarugas do mar em Noetaka também foram afetadas pelos testes nucleares realizados entre 1948 e 1958. Falando de javalis e porcos selvagens, apenas para esclarecer, eles podem representar uma ameaça real, mesmo sem radiação envolvida. Uma mulher no Texas tinha acabado de sair de seu carro e estava indo em direção à sua casa quando foi atacada por um grupo de javalis. A mulher faleceu. Embora os ataques de javali sejam raros, os investigadores simplesmente não conseguiram encontrar outra explicação para a morte.
De acordo com um estudo, este foi apenas o quinto ataque fatal de porcos selvagens registrados nos Estados Unidos em quase 2 séculos. De qualquer forma, as chances de ser morto por um javali são pequenas, mas nunca zero. Assim como a probabilidade de ser morto pelo sapo venenoso dourado, este pequeno sapo pode parecer inofensivo devido ao seu tamanho, mas não se engane, ele possui um toque mortal. O sapo venenoso dourado pesa pouco mais de 1 onça e mede apenas 6 centímetros de comprimento, mas ostenta o título de uma das criaturas mais tóxicas da Terra. Esses sapos são tão tóxicos que sapos adultos provavelmente enfrentam poucas, se houver alguma, ameaça natural. O veneno do sapo venenoso dourado é conhecido por afetar as células nervosas, levando à paralisia, problemas cardíacos e, eventualmente, à morte. Engolir esse sapo pode ser perigoso para animais, enquanto para os humanos, o perigo está em simplesmente tocá-lo, uma vez que a toxina também está presente em sua pele. Um único sapo dourado venenoso carrega menos de meia onça de veneno, mas é o suficiente para potencialmente matar de 10 a 20 pessoas ou 2 elefantes africanos adultos completamente crescidos. É mais provável que os sapos adquiram essa substância tóxica dos insetos que comem, embora os cientistas ainda não tenham 100% de certeza. Curiosamente, sapos da mesma espécie criados em cativeiro não produzem toxinas, embora a razão exata disso permaneça um mistério. Os escorpiões são conhecidos por serem venenosos, mas sabia que alguns deles podem realmente esguichar veneno? Essa habilidade única serve como mecanismo de defesa para imobilizar potenciais ameaças. Para determinar se os escorpiões podem mirar com precisão nos olhos de um inimigo com seu veneno, cientistas realizaram uma série de estudos e experimentos. Eles descobriram que os escorpiões não miram precisamente seu veneno em alvos específicos. Em vez disso, quando movem suas caudas, fazem com que o veneno seja pulverizado em uma área mais ampla, praticamente garantindo um acerto nos olhos. No entanto, acertar o alvo não é o objetivo principal deles. O veneno também pode se espalhar pelo ar e fazer com que o alvo espirre, tenha narizes escorrendo e olhos coçando. É quase como um spray de pimenta em forma de escorpião. As cobras realmente sabem como mirar. Cobras cuspidoras têm uma habilidade esperta de esguichar veneno cegante com precisão de suas presas em direção a ameaças em potencial. Surpreendentemente, elas podem atingir os olhos do alvo a uma distância de mais de 1,5 metros, mesmo se o alvo estiver em movimento. As cobras alcançam essa precisão prevendo a localização do alvo e fazem isso 2 vezes mais rapidamente do que podemos piscar. Apenas uma única gota de veneno no olho pode deixar um agressor indefeso. Por esse motivo, todas as pessoas que trabalham com essas cobras usam. Pode ser a primeira reação de alguém que não está familiarizado com essa criatura. A lagarta parece tão macia e fofa que é quase como um brinquedo de pelúcia, e você não consegue resistir a tocá-la. No entanto, cuidado, pois esses pelos aparentemente inofensivos escondem algumas espinhas bem pontiagudas por baixo, e elas podem causar uma picada desagradável se entrarem em contato com você. Ser picado por essa lagarta pode causar diferentes níveis de dor, sendo o veneno particularmente perigoso para aqueles que têm reações graves a picadas de insetos. Em resumo, a história é a mesma aqui, se você for alérgico, essa criatura fofa pode representar uma séria ameaça, mesmo que você não seja alérgico. O toque nessa pequena lagarta felpuda pode ser tão doloroso que uma mulher do Texas que a experimentou comparou a dor à de um tornozelo quebrado. O veneno da lagarta contém uma proteína especial que pode assumir a forma de um anel e perfurar as células. As células, por sua vez, enviam sinais de dor intensa para o cérebro. Apenas para você saber, descobrimos recentemente por que essas adoráveis lagartas podem causar tanta dor, em julho de 2023, quando publicaram um artigo em uma revista científica. Antes disso, as pessoas estavam praticamente no escuro sobre por que essas pequenas criaturas eram tão dolorosas ao toque. A caçada pode às vezes terminar com a morte do caçador, e ele pode nunca ver isso acontecendo. Em 1989, Theonis Bata fez sua primeira caçada guiada nas planícies da África do Sul.
Na época, ele era um estudante universitário e usou o dinheiro que ganhou para financiar sua educação. Nos 28 anos seguintes, Bata transformou seu trabalho de meio período em um negócio em pleno funcionamento, estabelecendo ranchos de caça privados em países como Zimbábue, Botsuana e África do Sul. Pessoas de todo o mundo o procuravam como clientes. De acordo com o site de sua empresa de caça, Bata se tornou renomado por sua expertise na caça de leopardos e leões. As opiniões das pessoas sobre essa fama podem variar, algumas podem criticar, enquanto outras podem admirar. No entanto, Bata teve um fim súbito e trágico durante uma viagem de caça, o que pegou a todos de surpresa. No meio de toda a excitação, um elefante recém-morto caiu bem em cima dele. Elefantes africanos podem atingir um peso de cerca de 5 toneladas, não dando a Bata nenhuma chance. Ele morreu instantaneamente. Você já se perguntou quanto tempo o veneno de cobra pode permanecer potente, mesmo quando não está mais dentro da cobra? Bem, os cientistas também ficaram curiosos e decidiram investigar usando o veneno da taipa. São grandes cobras australianas que podem atingir cerca de 3 metros de comprimento e produzem um dos venenos mais letais que existem. Recentemente, eles encontraram algumas das primeiras amostras do veneno dessa cobra coletadas lá em 1950. Surpreendentemente, essas amostras não foram manuseadas com muito cuidado, simplesmente foram deixadas à temperatura ambiente em vez de serem congeladas. Mas adivinhe o que os pesquisadores descobriram? Esse veneno antigo ainda tinha a mesma mistura de proteínas e embalava o mesmo soco letal que o veneno coletado das taipãs modernas. Veneno de cobras é uma substância extremamente tóxica, e ele pode permanecer potente mesmo fora da cobra. Portanto, cuidado ao lidar com qualquer substância venenosa. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like.